quando o cruel anjo caído desceu à terra. Todos estavam fugindo desesperadamente. Mas eu dei um tapa em seu rosto bonito. E até a forcei a vestir um vestido de noiva moderno. Pois eu despertei com a classe de imperador dos mortos-vivos. Todas as criaturas do mundo dos mortos-vivos se submeterão a mim incondicionalmente. Na verdade, este é um mundo apocalíptico em que um vírus zumbi se espalhou. Todos pensavam que este apocalipse era causado por um vírus desenvolvido pelos humanos. Mas apenas eu sabia que este apocalipse era apenas um jogo dos deuses. Cada zumbi possui habilidades que superam os humanos em todos os aspectos. E eles podem evoluir ao devorar humanos ou outros de sua espécie. Talvez os deuses acharam a situação unilateral muito entediante. Assim, no 7º dia do Apocalipse, uma bênção divina foi concedida. Em cada cidade, uma pérola do despertar aparecerá aleatoriamente. As pessoas podem despertar várias classes de habilidades ao ingerir a pérola do despertar. E na vida passada, arrisquei-me para entregar comida chamada deusa. Isso me fez perder a primeira leva de pérolas do despertar. No final, só consegui a segunda leva de pérolas do despertar. É importante saber que as classes de habilidades despertadas pelas duas levas são drasticamente diferentes. Mas, mesmo assim, na minha vida anterior, alcancei o topo dos 10 maiores guerreiros do mundo com a classe de caçador de demônios. E, no último momento da minha vida, consegui esgotar o lendário Imperador Zumbi. Agora, renasci exatamente no dia em que as pérolas do despertar chegaram. A partir das 5 da tarde de hoje, as pérolas do despertar começarão a aparecer gradualmente. No entanto, pelo que sei, cada cidade terá apenas 1000 pérolas do despertar na primeira leva. E, apesar de quase metade da população humana ter se tornado zumbis, ainda há cerca de bilhões de pessoas. A cidade onde estou, Yun City, tem pelo menos 4 milhões de pessoas. É fácil imaginar quão feroz será a competição na época. Mas, felizmente, as pessoas ainda não percebem a importância das pérolas do despertar. Na vida passada, eu já sabia mais ou menos onde as primeiras pérolas do despertar estavam distribuídas. Entre essas 1000 pérolas do despertar, apenas uma é de nível SS. Ao ingeri-la, é possível despertar a classe de poder SS, Serafim de 6 asas. Enquanto pensava em como conseguir essa pérola do despertar, de repente, o toque do celular começou a tocar. Que Fenglin, por que você ainda não trouxe a comida? Eu e Ying Ying estamos prestes a desmaiar de fome. Ying Ying, com muito esforço, começou a ter um pouco de afeto por você. E você não sabe valorizar isso. Se não fosse pela bondade dela, alguém como você, um capacho, jamais teria uma chance de vê-la. Do outro lado da linha, uma enxurrada de xingamentos ecoava. Mas, no momento em que ouvi o nome de Zhou Ying, meu semblante imediatamente esfriou. Eu conheço Zhou Ying muito bem. Na vida passada, arrisquei minha vida para levar toda a comida para ela. Mas eu nem entrei na casa dela. Em vez disso, foi apenas porque eu disse que também não tinha comida. Eu esperava que ela pudesse deixar um pouco para mim. Mas fui considerado sem valor para Zhou Ying e sua melhor amiga. Elas até chamaram zumbis para tentar me matar. Pensando nisso, fiquei tão irritado que quis desligar o telefone imediatamente. De repente, percebi que elas estavam no prédio onde a pérola do despertar SS estava aparecendo. Realmente, o que se procura, se encontra sem querer. E consegui tudo isso sem esforço algum. Eu não só poderia obter a única pérola do despertar SS desta cidade. Como um bônus, eu também poderia acertar as contas com Zhou Ying e sua amiga. Nesse momento, a voz do outro lado da linha voltou a soar. Xixi. Não diga isso, Fenglin. É normal ele ter medo de zumbis. Não podemos deixá-lo em perigo. Se algo acontecer com ele, eu não vou viver. Zhou Ying do outro lado da linha disse, fazendo dose de chorosa. Mas seu rosto estava cheio de zombarias. Se me perguntar, você é bondosa demais. O jovem mestre Wang claramente está correndo atrás de você. Você não aceita. Você tem que dar uma chance para esse Qi Fenglin. Mas olhe para ele. Um covarde que nem se atreve a lhe trazer comida. As duas se revezavam em suas palavras. A zombaria em seus rostos se intensificava. Eu só achava engraçado ouvir isso. Mas ainda assim, eu fingi que concordava com elas. Não se preocupem. Antes das 5 da tarde de hoje, eu definitivamente chegarei até vocês. Depois de desligar o telefone, eu organizei algumas coisas rapidamente. A comida na casa já estava escassa. Provavelmente só o suficiente para uma semana. Portanto, nessa saída, eu precisava garantir a pérola do despertar de nível SS antes de todos. Além disso, preciso procurar alguns suprimentos. Mas aqui está a 2 ruas de distância do arranha-céu. Com certeza haverá muitos zumbis pelo caminho. Então eu desmontei a tábua da cama e a prendi nas partes importantes do meu corpo para não ser mordido. Para me assegurar, estou levando um bastão de beisebol. Também tenho uma faca de cozinha na cintura. Quando tudo estava pronto, já eram 3:10 da tarde. Faltavam 1 hora e 50 minutos para as 5 da tarde.
Eu olhei pela janela para baixo. Talvez porque não há mais pessoas vivas nas ruas. Os zumbis pelas ruas parecem vagar sem rumo. Embora esse grupo de zumbis não represente uma ameaça para mim agora, mas eu sei muito bem que esses zumbis que parecem tão fracos agora, depois de hoje, eles começarão a devorar uns aos outros para evoluir. Assim, a horda de zumbis começará uma mutação coletiva. Eu empurrei suavemente a porta do quarto e saí. Movei-me lentamente em direção ao final do corredor. Durante o percurso, não ousei fazer um único som. Do contrário, um deslize poderia atrair uma quantidade enorme de zumbis. 5 minutos depois, consegui voltar ao segundo andar. Mas o que me preocupava eram os zumbis vagando pela rua. Passar diretamente entre eles era quase impossível. Se eu forçasse a passagem, só poderia esperar ser devorado. De repente, lembrei que o quarto no canto do segundo andar era uma sala de transmissão. A sala de transmissão estava conectada a várias caixas de som do lado esquerdo da rua. Em minha vida passada, foi por meio da sala de transmissão que atraí a atenção da maioria dos zumbis. Eu aproveitei a oportunidade para atravessar estas duas ruas. No entanto, antes de entrar na sala de transmissão, comecei a balançar o bastão de beisebol que tinha em mãos. Pois, em minha vida passada, quando abri a porta da sala de transmissão, um zumbi pulou de dentro e me derrubou imediatamente. Se não fosse pela roupa grossa que eu estava usando na hora, eu provavelmente já teria sido arranhado e infectado. Desta vez, isso definitivamente não poderia acontecer. No instante em que eu abri a porta da sala de rádio, um som abafado de impacto se fez ouvir. O zumbi macho foi derrubado no chão por um taco de beisebol e ficou completamente em silêncio. Em seguida, liguei todos os alto-falantes da rua. Os zumbis nas proximidades correram em massa em direção ao alto-falante mais próximo. Aproveitei a oportunidade para eliminar os zumbis dispersos e consegui entrar no arranha-céu. O taco de beisebol em minhas mãos já estava coberto de manchas. Eu me encostei na parede do corredor, ofegante. Este corpo está muito fraco agora. Não passou pela purificação do despertar. A trava genética ainda não foi desbloqueada. Felizmente, graças à adrenalina em meu corpo. Mas a consequência foi o gasto de toda a minha energia. Então, eu tirei o chocolate que havia preparado previamente para repor energia. Só continuei a partir quando a sensação de cansaço começou a desaparecer. Agora faltam 40 minutos para as 5 horas. Mas o arranha-céu tem ao todo 37 andares. Eu ainda estou no primeiro andar. E o elevador para o último andar também está quebrado. A única maneira é subir as escadas. Nesse momento, Zhou Ying e San Qian já estavam com a barriga roncando de fome. San Qian imediatamente pegou o celular e continuou a me apressar. Em pouco tempo, já eram 99 mensagens. Mas eu não respondi por um bom tempo. Esse Qi Fenglin é alguém que dá muita cara. Ele ainda tem a audácia de não responder mensagens por tanto tempo. Quando ele chegar à tarde, Ying, você não deve dar a ele uma boa recepção. Zhou Ying ouviu isso e deu uma risada fria. Com ele, que não tem nada, esse capacho. Se não fossem aqueles zumbis malditos lá fora, eu nem conseguiria olhar para ele. Desde que ele possa trazer comida, ele não tem mais valor de uso. Então ela pegou o celular e fez a ligação. Qi Fenglin, por que você ainda não chegou? Eu já esperei tanto tempo. Zhou Ying, forçando a repulsa, falou com uma voz suave. Na memória dela, sempre que ela falava desse jeito, eu agiria como um capacho completamente apaixonado. Não importava o obstáculo, eu teria que avançar. Desta vez não seria diferente. Mas ao ouvir isso, eu fiquei com a pele arrepiada. No entanto, eu ainda fingi estar ansioso e disse: eu vou chegar rapidinho. Eu trouxe muita comida. Daqui a pouco, vou aparecer com uma surpresa para vocês. Depois de desligar o telefone, olhei para o meu relógio. Faltavam apenas alguns segundos para a pérola do despertar aparecer. Neste momento, eu já tinha chegado ao topo do arranha-céu. Momentos depois, o céu no topo começou a distorcer-se. Uma esfera negra do tamanho de uma punhada rolou até meus pés. Esta joia negra eu conheço muito bem. Ela é a pérola do despertar que pode mudar toda a estrutura da humanidade. Com um estalo, eu a esmurrei sem hesitação. No instante seguinte, um líquido vermelho brilhante saiu da joia. Ele se espalhou pela minha mão direita até o meu corpo inteiro. Todo esse processo levou apenas 10 segundos. No segundo seguinte, uma janela pop-up azul clara apareceu diante de mim. Humano 0001 Qi Fenglin. Nível 1, baixa classe. Profissão despertada, Imperador dos Mortos-Vivos. Classificação da profissão, nível SSS. Força, 10. Agilidade, 10. Espírito, 10. Constituição, 10. Habilidade inata, invocação de mortos-vivos. Pode invocar até 10 almas de mortos-vivos do mundo dos mortos-vivos. O nível dos mortos-vivos invocados não pode exceder o nível 1 do próprio invocador. Canto dos mortos-vivos. Cantar a canção do lamento dos mortos-vivos. Tem dose como centro.
Atributos dos mortos-vivos convocados em um raio de 100 metros são duplicados. O tempo de resfriamento é de 1 hora. Fiquei chocado ao ver as informações à minha frente. Eu pensava que esta pérola do despertar poderia despertar a classe SS, o serafim de 6 asas. Mas não esperava que eu despertasse uma classe SSS. É importante saber que na minha vida passada, apenas 3 pessoas despertaram a classe SSS. E essas 3 ocupavam as posições dos 3 maiores poderosos do mundo. E agora sou eu quem desperta uma classe SSS. Após o despertar bem-sucedido, eu já havia deixado o reino dos mortais. E fui promovido diretamente para o primeiro nível de baixa classificação. No entanto, o primeiro nível é apenas o nível mais baixo do despertar. Acima do primeiro nível, há mais 8 níveis. Cada nível tem 4 pequenos estágios. Cada nível é extremamente diferente dos outros. Na vida passada, a classe que despertei foi a Caçador de Demônios de nível A. Embora eu tenha passado por inúmeras batalhas de vida ou morte, e também tive a sorte de superar as limitações de nível da classe. Mas antes da reencarnação, meu nível era apenas intermediário entre as lendas. Eu era classificado como o 10º entre os 10 maiores do mundo. E os 9 à minha frente eram basicamente no auge das lendas. Alguns até alcançaram o nível mítico. Nesta vida, eu despertei como o Imperador dos Mortos-Vivos de nível SSS. Talvez eu consiga quebrar os limites e me tornar um deus. Matar com minhas próprias mãos aqueles deuses que veem os humanos como brinquedos. Fiquei extremamente empolgado ao ver as propriedades das habilidades de Invocação de Mortos e Canto dos Mortos. Não é à toa que são habilidades de nível SSS. A Invocação de Mortos não só pode convocar 10 mortos-vivos do mundo dos mortos-vivos. E os mortos-vivos convocados não serão de nível inferior a um nível baixo. E o nível mais alto pode atingir o segundo nível no auge. É importante saber que os zumbis ainda não começaram sua evolução em massa através da autocanibalização. O zumbi mais poderoso pode ser apenas de nível baixo do segundo nível. E um morto-vivo no auge do segundo nível significa que pode se mover livremente no apocalipse. Além disso, essa habilidade pode crescer conforme o nível do usuário aumenta. Olhando para o hino dos mortos-vivos, essa habilidade é igualmente aterrorizante. Ela pode dobrar as propriedades dos mortos-vivos convocados dentro de um raio de 100 metros. Essas propriedades são simplesmente incríveis. Não mencionando que, neste estágio, posso convocar criaturas mortas-vivas de nível 2. Mesmo podendo, além disso, contar com o aumento do hino de conforto dos mortos. As propriedades desses mortos-vivos não ficariam absurdamente altas? Eu provavelmente poderia até montar na cabeça do Imperador Zumbi. Depois de entender completamente minha classe e habilidades, comecei a tentar invocar em pensamento. Em seguida, um círculo mágico irradiando uma estranha luz verde apareceu ao meu redor. Um canto baixo vindo do mundo dos mortos-vivos começou a soar. No instante seguinte, uma figura apareceu bem no centro do círculo mágico. À medida que a luz verde se dissipava, a figura começou a se revelar. Um guerreiro esqueleto com cerca de 2 metros de altura estava em pé diante de mim. Os olhos ocos brilhavam com uma estranha chama verde da alma. Ele segurava firmemente uma enorme faca de osso. Guerreiro esqueleto. Nível intermediário 1. Guerreiro do mundo dos mortos-vivos. Ele tinha a crença de que era invencível. Era o soldado de nível mais baixo do exército dos mortos-vivos. Todos os atributos dimensionais eram 20. 100 habilidades. Em seguida, 1 a 1, guerreiros esqueléticos armados com facas apareceram no círculo mágico. Quando pensei que os 10 mortos-vivos eram todos guerreiros esqueléticos de nível intermediário 1, de repente, o círculo mágico iluminou-se com uma luz radiante. Uma figura ainda maior que os guerreiros esqueléticos apareceu. Ele montava um grande cavalo de osso e segurava uma lança com a outra mão. Sua aura parecia muito mais poderosa do que a dos guerreiros esqueléticos. Cavaleiro esquelético. Nível intermediário 2. Cavaleiro do mundo dos mortos-vivos. Também possui a crença invencível e um corpo ainda mais poderoso. É o capitão da equipe na Legião dos Mortos-Vivos. Todos os atributos em 4 dimensões são 70. Possui habilidade adicional de carga. Sempre que lidera a equipe em uma carga, pode dobrar os atributos de todos os membros da equipe. Caramba! Ao ver os atributos do Cavaleiro Esqueleto, não consegui me conter e exclamá-los. Especialmente quando vi a habilidade de carga, fiquei sem reação. Neste estágio, nem preciso mencionar esses atributos incrivelmente elevados. Somente essa habilidade de carga é comparável ao meu Canto dos Mortos-Vivos. Eu já consigo imaginar. Se primeiro usar a habilidade Canto dos Mortos-Vivos para dobrar os atributos de todos os mortos-vivos, então o Cavaleiro Esqueleto inicia a carga. Assim, os atributos de todos os membros seriam quadruplicados. E, pelo que sei, os atributos dos zumbis de nível 2 não passam de 1 ou 2 centenas. O Cavaleiro Esqueleto é de nível intermediário 2 também. Mas se sob a influência mútua do Canto dos Mortos-Vivos e do Acelerar,
pode matar um zumbi de nível 2 em questão de minutos. Ao pensar nisso, não pude evitar um suspiro de espanto. Mas, nesse momento, o som da vibração do celular veio novamente. Sem esperar que Zhou Ying, do outro lado da linha, começasse a questionar. Eu disse friamente: não fique tão ansiosa. Em breve, vocês experimentarão uma surpresa inesquecível nesta vida. Depois de dizer isso, desliguei imediatamente o telefone. Olhei para os 10 esqueletos que estavam em espera no lugar. Em seguida, ordenei que começassem a limpar os zumbis do topo do prédio. Embora antes de eu chegar ao telhado, já tivesse limpado quase todos os zumbis no corredor, ainda havia muitos zumbis em cada sala do arranha-céu. Antes de despertar para a profissão, matar zumbis não gerava nenhum lucro. Mas, após despertar para a profissão, os zumbis são como NPCs selvagens em um jogo. Ao derrotá-los, você ganha experiência. E depois de alguns dias, os zumbis começam a se devorar para evoluir. Matar zumbis também pode resultar na queda de pérolas do despertar. No entanto, essa chance é muito pequena. Em seguida, o Cavaleiro Esqueleto liderou 9 guerreiros esqueléticos para limpar os zumbis camada por camada. Os zumbis agora são um pouco mais fortes que as pessoas comuns. Mas diante dos guerreiros esqueléticos, são como pintinhos. Um golpe, um zumbi. É tão fácil quanto cortar melancia. E a única dano que os zumbis podem causar aos guerreiros esqueléticos é por meio de mordidas. Além disso, os guerreiros esqueléticos, que não têm carne, são naturalmente imunes aos vírus dos zumbis. Quanto ao dano causado pelas mordidas, é praticamente irrelevante. As mensagens de aviso sobre mortes aparecem constantemente. O guerreiro esqueleto abate um zumbi de nível 0. Ganha 5 pontos de experiência. O cavaleiro esqueleto abate um zumbi de nível 0 e ganha 3 pontos de experiência. Ambos mataram zumbis de nível 0. Mas a experiência que o guerreiro esqueleto e o cavaleiro esqueleto ganham é diferente. Talvez porque o cavaleiro esqueleto esteja no nível 2. Assim, ele ganha menos experiência ao abater zumbis de nível inferior. Então eu decidi deixar o cavaleiro esqueleto fora da ação de limpeza. Deixei todos os zumbis do prédio para o guerreiro esqueleto. Talvez eles ainda tenham a chance de evoluir. Em pouco tempo, levei a equipe esquelética do andar superior até o 18º andar. O andar abaixo é onde Zhou Ying e Sun Qian estão. O isolamento acústico do arranha-céu não é muito bom, somado ao motivo do meu próprio despertar. Quando eu estava em cima de Zhou Ying e Sun Qian, a conversa delas chegou claramente aos meus ouvidos. Yinjin, por que esse Qi Fenglin ainda não chegou? Ele não está te enganando, está? Ao ouvir isso de Sun Qian, Zhou Ying também ficou um pouco insegura. Não pode ser. Ele sempre me obedeceu. Mas de qualquer forma, Ye Tian vai chegar logo. Mesmo que Qi Fenglin tenha medo e não venha, Ye Tian com certeza nos trará comida. Naquele momento, eu vou levar Ye Tian para a casa dele e comer toda a comida dele na frente dele. E ainda jogá-lo para alimentar os zumbis. Como ele se atreve a me deixar esperar tanto tempo? Isso é simplesmente inaceitável. Depois de ouvir a conversa de Zhou Ying e Sun Qian, eu apenas ri friamente. Não senti nem um pouco de raiva. Afinal, quem iria se importar com essas pessoas prestes a morrer? Foi então que a porta delas foi batida. Zhou Ying e Sun Qian se trocaram um olhar. Deve ser o capacho do Qi Fenglin que chegou. Justo quando estavam prontos para perguntar, o homem do lado de fora começou a falar. Yinjin, rápido, abra a porta. Eu sou Ye Tian. Quando Zhou Ying ouviu o nome do homem do lado de fora, seus olhos brilharam imediatamente. A expressão de desgosto em seu rosto desapareceu instantaneamente. Em vez disso, ela passou a ter uma expressão de alegria. Então, ela abriu a porta e correu para os braços do homem. Irmão Tian, por que você demorou para chegar? Eu estou com muito medo. Ye Tian deu um leve tapinha nas costas de Zhou Ying e disse para confortá-la. Está tudo bem, está tudo bem. A partir de agora, com minha presença, você não precisa mais ter medo. No entanto, enquanto confortava Zhou Ying, ele também deu uma olhada no quarto. Ele percebeu que na sala, além do lixo que sobrara, não havia sinal de comida alguma. Isso fez com que Ye Tian franzisse a testa. Se não fosse porque a comida em casa acabou. E Zhou Ying disse que tinha comida sobrando em casa. Caso contrário, ele nunca se arriscaria assim a menos que estivesse desesperado. Embora Ye Tian já estivesse prestes a explodir. Mas, por conta da comida, ele forçou um sorriso e perguntou. Zhou Ying, você não disse que a comida dentro de casa era suficiente? Talvez Ye Tian também percebesse que sua pergunta era um pouco direta demais. Assim, ele rapidamente acrescentou. Eu quis dizer, vocês têm suprimentos suficientes? Se não tiverem o suficiente, eu vou pegar a comida que pedi a um amigo para guardar neste prédio. É óbvio que isso era apenas uma desculpa de Ye Tian para sondar. Afinal, em um apocalipse como este, a comida é uma matéria-prima vital que não pode ser comprada nem com dinheiro. Que tipo de amigo compartilharia sua comida? E se Zhou Ying e Sun Qian realmente estivessem sem comida?
Etienne definitivamente não hesitaria em abandoná-las. Claro, antes de abandoná-las, ele definitivamente iria extrair o último valor delas. Diante da falsa preocupação de Etienne, Zhou Ying forçou um sorriso constrangido e apressadamente disse: em breve alguém trará comida. Irmão Tian, você só precisa esperar sentado. Após dizer isso, Zhou Ying discretamente pegou o celular e começou a me contatar. Eu olhei para baixo e vi a tela do meu celular mostrando uma chamada. O canto dos meus lábios involuntariamente se curvou em um sorriso frio. Eles realmente são um par de exceções. É hora de descer e dar uma lição a elas. Em breve, eu cheguei ao 17º andar com minha equipe de esqueletos. Devido à entrada de Etienne, os zumbis aqui estavam agitados. Eu tinha acabado de descer as escadas com minha equipe de esqueletos. E logo fui atacado por zumbis. Um grito agudo ecoou instantaneamente pelo corredor. Zhou Ying e as outras duas também ouviram claramente. Mas todas elas fingiram não ouvir em perfeita sintonia. Zhou Ying e Sun Qian trocaram um olhar à distância. Elas estão um pouco preocupadas. Preocupadas se os gritos que vêm do corredor foram provocados por mim. Mas elas não estão preocupadas com a minha segurança. E sim, com a comida que eu tenho. Para elas, não importa se eu morri. Mas, por favor, não percam a comida. Neste momento, há mais zumbis no corredor do que em todos os andares acima somados. Normalmente, o número de zumbis em cada andar seria mais ou menos o mesmo. Mas, devido a Etienne causando todo esse alvoroço, ele só conseguiu chegar ao 17º andar por pura sorte. Embora ele esteja seguro agora, também atraiu uma grande quantidade de zumbis lá embaixo. Atualmente, deve haver pelo menos 40 ou 50 zumbis neste andar. No entanto, diante da horda de zumbis que se aproxima ferozmente, eu não recuei nem um pouco. Na verdade, estou muito animado. Porque esses são pontos de experiência que estão andando. 40 ou 50 zumbis garantem pelo menos 200 pontos de experiência. Isso é mais do que limpar todos os andares acima juntos. Diante da ofensiva coletiva dos zumbis, incontáveis mãos semelhantes a galhos secos estavam rasgando alguns guerreiros esqueléticos. Ao mesmo tempo, dentes afiados estavam mordendo com todas as forças. No entanto, o dano causado aos guerreiros esqueléticos era insignificante. Mas, neste momento, havia muitos zumbis. Além disso, era um corredor tão estreito. Os guerreiros esqueléticos não conseguiam atuar bem por um tempo. Vendo que a situação estava prestes a se tornar um impasse, imediatamente, toquei a canção dos mortos-vivos. No momento em que a canção dos mortos-vivos começou a tocar, as propriedades coletivas dos guerreiros esqueléticos foram dobradas. Cada golpe poderia facilmente derrubar um zumbi. Em menos de 3 minutos, todas as dezenas de zumbis no corredor foram eliminadas. Em seguida, saí do corredor cercado pelos guerreiros esqueléticos. E à medida que os sons no corredor se tornavam cada vez mais baixos, até que tudo voltou à calma, Zhou Ying e Sun Qian tiveram coragem de abrir a porta apenas uma fresta, e olharam cuidadosamente para ver o que estava acontecendo no corredor. Justo na hora em que viram eu e um grupo de esqueletos assustadores saindo do corredor, ouviram um estrondo. A porta foi fechada com força por Zhou Ying. Ela ficou tão assustada que caiu sentada no chão. Qian Qian, você viu isso? Os esqueletos ao lado de Qi Fenglin são tão assustadores. Além disso, parece que viu uma intenção assassina sem fim em seu olhar. Nesse momento, eu do lado de fora da porta apenas sorri. Eu não esperava que a reação de Zhou Ying e Sun Qian fosse tão intensa. Mas pensando bem, faz sentido. Quem em sã consciência poderia imaginar que esqueletos existissem no mundo? E além disso, as duas são mulheres frágeis. Mas eu não tenho medo de ser exposto nem um pouco. Eu definitivamente não vim aqui para agradá-las. Quanto àquela porta de ferro que parecia intransponível, para o poderoso cavaleiro esqueleto, era como se não existisse. Nesse momento, Etienne também ficou confuso com as palavras das duas. Que esqueleto é esse? O que vocês viram lá fora, afinal? Irmão Ye, tem um esqueleto do lado de fora. É daquele tipo que vimos nos filmes. É realmente muito assustador. Sun Qian disse isso e se preparou para se jogar nos braços de Etienne. No entanto, Zhou Ying logo adivinhou o que Sun Qian queria fazer. Que garota promíscua! Você se atreve a tentar roubar meu homem? Zhou Ying xingou mentalmente e foi a primeira a se jogar nos braços de Etienne. Irmão Etienne, eu estou realmente muito assustada. Você disse que ia me proteger. Ela virou levemente o rosto e olhou para Sun Qian, que estava parada, e não pôde evitar um sorriso de satisfação. Parece que ela é muito mais experiente nisso. No entanto, neste momento, os pensamentos de Etienne não estão mais aqui. Se não fosse pela comida delas, ele já teria chutado essas duas manipuladoras para longe. Injin, não tenha medo. Eu prometi que iria te proteger. Mas onde está a comida que você mencionou? Etienne tocou levemente o ombro de Zhou Ying. Forçou um sorriso preocupado. No entanto, Zhou Ying estava prestes a dizer que a comida estava do lado de fora.
Mas ao pensar no esqueleto ao meu lado, as palavras que estavam prestes a sair ficaram entaladas. Ao ver Zhou-Ying com uma expressão hesitante, o canto da boca de Sun Qian se levantou levemente. Eu pensei que era alguém. Eu acho que vi seu namorado trazer comida para você na porta. O quê? Sun Qian estava certa em sua previsão. Quando Yi Tian ouviu isso, seus olhos se encheram de raiva. A mão que segurava Zhou-Ying inconscientemente se tornou mais firme. Yi Tian, embora não goste nem um pouco de Zhou-Ying, mas ele definitivamente não gosta que os outros o tratem como um reserva. Afinal de contas, ele também é o galã da Universidade de Yunxin. Se não fosse pela comida, ele nem mesmo olharia para Zhou-Ying. Não, irmão Yi Tian. Não ouça as bobagens da Sun Qian. Não tem nada disso. Qi Fenglin é apenas meu capacho. Eu nunca gostei dele. Eu falo com ele só por causa da comida dele. Zhou-Ying, para se distanciar completamente da nossa relação, disse tudo o que deveria e não deveria dizer. No entanto, o que ela não sabe é que, após engolir a pérola do despertar, minha audição aumentou significativamente. Tudo que ela disse na sala entrou nos meus ouvidos sem perder uma palavra. Se antes eu tinha alguma compaixão por Zhou-Ying, agora esses sentimentos desapareceram completamente. Neste momento, em meu olhar só restou um frio sem fim. Até os guerreiros esqueleto ao lado sentiram a intenção assassina do mestre. Seus ossos faiscavam com barulho. O fogo da alma em seus olhos também emitia uma luz perturbadora. Yinjin, o Qi Fenglin que você mencionou está na porta agora, certo? Então por que não abrir a porta rapidamente e deixar que ele traga comida? Yi Tian no quarto não continuou a investigar. Ele só queria agora se apropriar de toda a comida que eu tinha, e depois nos deixar aqui para nos virarmos sozinhos. Zhou-Ying, ao ouvir isso, pensou que Yi Tian já não tinha intenção de investigar mais o assunto. Então ela imediatamente foi para a porta e começou a gritar. É você, Qi Fenglin? Por causa de Yi Tian ao lado, sua voz não tentava mais se disfarçar como suave. No entanto, com o que ela sabia sobre mim, mesmo que sua voz fosse fria, eu não iria embora. Ao ouvir essas palavras, eu ri friamente. Eu originalmente planejava invocar o Cavaleiro Esqueleto para arrombar a porta de forma violenta. Mas depois de ouvir aquelas palavras, decidi fazer algo ainda mais drástico. Isso mesmo, sou eu. Eu também trouxe comida. Yinjin, abra a porta logo. Ao ouvir que eu trouxe comidas, Zhou-Ying ficou muito animada a princípio. Mas no segundo seguinte, ela lembrou-se dos esqueletos assustadores ao meu redor. Sério? Mas eu acabei de ver que há esqueletos assustadores ao seu redor. Que esqueletos? Yinjin, o que você está pensando? Como poderia haver tal coisa no mundo real? Não, você precisa abrir a porta e ver. Enquanto falava, eu mentalizei a palavra desaparecer. No segundo seguinte, os guerreiros esqueléticos que enchiam o corredor desapareceram instantaneamente. Dois daqueles esqueletos seguiram em direção ao 16º andar, empunhando grandes espadas. Em seguida, a porta do quarto foi aberta suavemente, formando uma fenda. Mas a fechadura de segurança dentro não foi destrancada. Zhou-Ying espiou lentamente para fora pela porta. Ela percebeu que o esqueleto ao meu lado havia realmente desaparecido. Em seguida, ela imediatamente fez uma expressão de obediência e disse: Fenglin, você sabe que eu sou uma garota tradicional. Você ainda não é meu namorado. Portanto, você não pode entrar no meu quarto. Esta cena é exatamente igual à da minha vida passada. Zhou-Ying só queria pegar a comida que eu tinha. Ela não tinha intenção de me deixar entrar. No final, ela ainda ia fazer um grande barulho para atrair os zumbis e me eliminar. Mas nesta vida, ela não teve essa oportunidade. Qi Fenglin, o que está acontecendo com você? Eu já disse que você não pode entrar. Zhou-Ying sentiu que algo havia travado a porta. Não importava o quanto ela forçasse, a porta não se abria. A porta, claro, estava boa. Apenas estava sendo segurada por mim. Observando Zhou-Ying quase se esforçando ao máximo para fechar a porta, eu estava ao mesmo tempo irritado e feliz. Estou zangado porque esta mulher realmente é tão insensível. Estou feliz porque sinto a força do despertador. Embora eu agora seja apenas de nível 1, minha força é apenas 10 pontos. Mas isso é quase o dobro para Zhou-Ying, que ainda é um ser humano. Eu puxei com força e destruí a tranca da porta de ferro. Você não disse que quem não é namorado não pode entrar no quarto? Então, quem é ele? No momento em que a porta se abriu, finalmente confirmei a identidade de Yi Tian. Ele é a pessoa que despertou como um serafim de 6 asas na vida passada. Ele também é o senhor da cidade de Yun. Mas no final, ele se tornou um governante tirano em tempos de caos. Isso fez com que a cidade de Yun, que era tão sólida, se tornasse a primeira a ser conquistada pelos zumbis. Essa é a cachorrinha que sempre te persegue e bajula? Realmente parece um cão. Yi Tian disse com desdém. E Zhou-Ying então se jogou novamente nos braços de Yi Tian. Irmão Yi Tian, é ele quem sempre me perseguiu. Se eu não tivesse medo de ele ficar louco, eu também não diria aquelas palavras indesejadas. As coisas chegaram a esse ponto.
Zhou Ying decidiu me abandonar diretamente. Garoto, você está ouvindo claramente? Yinjin nunca gostou de você. Mas, considerando sua comida, sai em 10 segundos. Mas ao ouvir isso, eu apenas sorri friamente. Eu realmente quero ver que poder você tem para me fazer sair. O Ye Tian de agora não é mais o senhor da cidade nuvem. Ele não é nem mesmo um despertador. Sua força provavelmente não chega a de um zumbi comum. Idiota! Você está procurando por problemas? Assim que terminei de falar, um soco direto de Ye Tian veio em direção ao meu rosto. Mas a intenção de ataque de Ye Tian já havia sido captada por mim. Você realmente tem um pouco de habilidade, garoto. Olhando para seu soco pesado sendo defendido por mim com firmeza, Ye Tian disse, mordendo os dentes. Seus olhos estavam cheios de choque e raiva. No entanto, neste momento, eu estava ainda mais chocado. Eu agora sou um despertador de nível 1. Comparado à força de uma pessoa comum, quase dobrou. Eu pensei que poderia facilmente esmagar Ye Tian, mas não esperava que a força de Ye Tian fosse tão igual à minha. Mas logo entendi o que estava acontecendo. Porque também há diferenças entre pessoas comuns. Um bebê e um boxeador. A identidade de uma pessoa comum. Mas a força de um bebê pode ser apenas 1, enquanto a força do boxeador atinge 10. Na vida passada, ouvi dizer que Ye Tian treinou artes marciais profissionais. Não é de se admirar que sua força seja tão grande. Eu admito que você realmente tem algum poder. Mas tentar lutar contra mim, Ye Tian, é certeza de derrota. Em seguida, ele olhou para Zhou Ying e Sun Qian ao seu lado. O que vocês duas estão paradas fazendo? Não vai vir ajudar logo? Mas ao ouvir isso, eu soltei um sorriso frio. Antes de despertar, talvez eu tivesse medo dos três. Mas agora, tentar me reprimir pelo número é simplesmente uma piada. Qi Fenglin, saia logo. Senão, eu realmente vou agir. Neste momento, Zhou Ying já havia pegado uma faca de frutas ao lado e apontado para mim. Sun Qian ao lado era ainda mais cruel. Ela pegou uma cadeira ao lado e a arremessou contra mim. Depois de ver as verdadeiras faces dos três, um fio de compaixão em meu coração desapareceu completamente. Mandei uma invocação em meu coração. Em seguida, várias explosões soaram no ar, acompanhado por uma névoa que de repente surgiu, com um estrondo. Então vi a cadeira na mão de Sun Qian parar de repente no ar. E ao meu lado surgiram do nada 7 guerreiros esqueléticos armados com grandes espadas. Ao ver essas cenas, Zhou Ying e Sun Qian se assustaram e caíram sentadas no chão. Os gritos dos dois ficaram presos na garganta. O que está acontecendo? Neste momento, Ye Tian, que ainda estava me encarando, já estava apavorado. No entanto, ele, que sempre foi orgulhoso, não escolheu se render. Ele não hesitou nem um pouco e correu em direção à porta. Mas, ao chegar à porta, ele ficou paralisado de medo. Apenas vi que do lado de fora da porta havia um esqueleto maior ainda, guardando-a. Assim, ele teve que voltar obedientemente. Eu olhei para Ye Tian, que estava em choque, com desdém nos olhos. Você não acabou de dizer que eu certamente morreria? Ye Tian caiu de joelhos no chão com um baque. Irmão, eu estava errado. Essa Zhou Ying definitivamente não é minha namorada. E a Sun Qian, eu conheço ainda menos. Deve haver algum mal-entendido entre nós. Ye Tian não é burro. Embora ele não soubesse por que esses esqueletos apareceram do nada. Mas ele pode ter certeza de que esses esqueletos apenas obedecem às minhas ordens. Dada a situação atual, ele de modo algum é meu oponente. Para ele, não há nada em comum entre nós. Se ele se afastar dessas duas mulheres imediatamente, talvez eu ainda o perdoe. E ao ver Ye Tian em uma situação tão patética, só achei engraçado. O digno senhor da cidade de Yu na vida passada, agora implora como um cachorro. Nesse momento, Zhou Ying, percebendo a situação, olha para Ye Tian com os olhos cheios de lágrimas. Irmão Ye Tian, você não disse que nos dias que restam você me protegeria? Zhou Ying, não fale besteiras. Quando eu disse algo assim, que já é um cara tão bom, como você pode tratá-lo como um capacho? Você realmente precisa se controlar, para se desvincular completamente da relação entre os dois. Ye Tian empurrou a culpa diretamente para Zhou Ying. E após ouvir as palavras de Ye Tian, Sun Qian ao lado também finalmente entendeu. Zhou Ying, você ainda não percebeu? Esse seu suposto irmão Ye Tian nem te considera. Mas o que acontece entre vocês dois não me diz respeito. Foram vocês dois que planejaram armar para Qi Fenglin. Para salvar a própria pele, Sun Qian acabou traindo Zhou Ying e Ye Tian. Assim que isso foi dito, Zhou Ying e Ye Tian ficaram insatisfeitos. Logo depois, os três começaram a se atacar uns aos outros. Mas eu não quero mais ouvir essas coisas. Porque quanto mais eu ouço, mais eu percebo quão decepcionante era a deusa que eu via antes. Então olhei para os três e disse friamente: chega, calem-se. Desses três, só vou deixar um escapar. Vocês têm 5 minutos para decidir. Não façam nenhuma besteira, ok? Assim que terminei de falar, os olhos de Ye Tian brilharam com uma intenção cruel. Na próxima segundo, ele foi direto até Zhou Ying.
Zhou-Ying no chão ainda não tinha reagido. Ye-Tian então deu um chute forte em seu estômago. Zhou-Ying, que sempre teve uma vida confortável, como poderia suportar isso? Com um só chute, ela já estava se contorcendo no chão. Irmão Ye-Tian, por favor, me deixe em paz. Zhou-Ying se contorcia, segurando a barriga e suplicando incessantemente. Mas Ye-Tian não demonstrou nenhum sinal de compaixão. Houve-se apenas o som de 2 estalos. Ye-Tian ainda quebrou as pernas de Zhou-Ying. San Qian ao lado também não sofreu a mesma dor. Após fazer tudo isso, Ye-Tian deu um profundo suspiro, como se tivesse encontrado a redenção. Irmão Qi, posso ir agora? Eu acenei com a mão, indicando ao esqueleto guerreiro na sala que ele deixasse o caminho livre. No entanto, quando Ye-Tian estava animadamente se aproximando da porta, o cavaleiro esqueleto que vigiava do lado de fora bloqueou seu caminho. Qi Fenglin, o que você quer dizer com isso? Ye-Tian, que se sentia enganado, estava muito irritado. O que você quer dizer, Qi Fenglin? Ye-Tian, que se sentia enganado, estava muito irritado. Mas Zhou-Ying, ao ver essa cena, tossia enquanto ria alto. Ye-Tian, você merece isso. Zhou-Ying, sua mulher fedida. Você acredita que eu posso te fazer gear agora mesmo? Ye-Tian, embora não possa fazer nada comigo. Mas para fazer Zhou-Ying, é bem fácil. Além do mais, ele já estava quase no limite. Venha aqui. Eu já estou assim. Qual é a diferença entre GA e não GA? Contanto que você, Ye-Tian, consiga GA, já valeu a pena. Ha 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 ha. Zhou-Ying, com as pernas quebradas, já estava louca. Você está procurando GA? Ye-Tian virou-se lentamente. 3 palavras saíram lentamente entre seus dentes. Mas justo quando ele ia atacar Zhou-Ying, um guerreiro esquelético o jogou para longe. Ele só parou quando bateu na parede. Este golpe quase quebrou metade dos ossos do corpo dele. Qi Fenglin, seu idiota, você realmente me enganou. Você não vai se dar bem. Ye-Tian, com dificuldade, se levantou e me olhou ferozmente enquanto dizia: talvez soubesse que eu não iria me deixar escapar. Ye-Tian também não tinha mais nenhum pedido. Ele só fazia me amaldiçoar. Eu não o ignorei. Em vez disso, fui até a frente de Zhou-Ying e disse friamente: minhas emoções, Qi Fenglin, são tão fáceis de enganar assim? Você não disse que seu irmão Ye-Tian iria te proteger? Mas no final, quem te machucou foi ele. Depois de dizer isso, bati palmas. No segundo seguinte, um guerreiro esqueleto entrou carregando um zumbi. As pernas deste zumbi já haviam sido cortadas. No entanto, sua vida não havia terminado. Lidar com 3 pessoas incapazes ainda era fácil. Eu ordenei ao guerreiro esqueleto que deixasse o zumbi e então saí do quarto. E fazer com que um guerreiro esqueleto bloqueie a porta. E os 3 dentro queriam sobreviver. Eles só podiam continuar rastejando na pequena sala. Até que, exaustos, fossem eliminados pelos zumbis. Apenas que, em vez de assistir ao fim deles aqui, eu tinha coisas mais importantes a fazer. Eu olhei para o horário no meu celular. Primeiro, rejeitei a ideia de descer e explorar. Porque agora o céu lá fora já estava escuro. Depois que escurece, os zumbis se tornam mais ativos. Além disso, alguns zumbis podem até dobrar suas características à noite. Embora agora eu tivesse uma equipe de esqueletos quase invencível. Mas isso era apenas uma equipe. Se eu encontrasse hordas de centenas ou milhares de zumbis, a única maneira de escapar provavelmente seria através do Cavaleiro Esqueleto. E há mais uma coisa importante, que é que, no primeiro mês após o apocalipse, o sistema de tecnologia elétrica não está completamente paralisado. A humanidade ainda possui a arma quente mais poderosa na manga. Embora, a princípio, zumbis tenham aparecido aleatoriamente entre as tropas. Mas logo a situação foi estabilizada pelas Forças Armadas. Até um mês depois, as Forças Armadas não conseguiram encontrar técnicos suficientes para operar as armas pesadas. Todas as armas pesadas ficaram, então, inutilizáveis. Foi a partir daquele momento que a posição dos despertos começou a se manifestar lentamente. Portanto, agora o mais importante para mim deve ser me tornar mais forte. E, em seguida, não atrair a atenção do exército. O ideal é estabelecer meu próprio poder em certos lugares. Assim, não apenas poderei sobreviver às ondas de zumbis grandes e pequenas, mas também poderei obter uma vantagem na futura luta pelo título de Senhor da Cidade. Hoje, o arranha-céu em que estou localizado é exatamente o centro da Cidade das Nuvens. Aqui, a quantidade e a probabilidade de aparecerem orbes de despertar de alta qualidade são máximas. É também o lugar com mais oportunidades. Acredito que depois de hoje à noite, mais orbes de despertar aparecerão no telhado. Depois de definir o objetivo, levei a equipe de esqueletos para cima do prédio. 5 minutos depois, finalmente voltei ao topo do arranha-céu. Mas assim que cheguei à porta, meu coração afundou. Porque naquele momento, havia deitadas na porta do andar de cima 7 ou 8 criaturas street. Algumas delas eram zumbis. E outras eram humanos mortos. Claramente, no topo do arranha-céu, havia criaturas muito poderosas.
Ele poderia facilmente eliminar essas criaturas. No entanto, isso não é o que me assusta. O que me assusta é que aquela criatura poderosa saiba a função da Pérola da Ascensão. Quem sabe agora mesmo esteja se deliciando com isso. Pensando nisso, como poderia hesitar? Dando um passo rápido, fui direto para o topo do arranha-céu. E de fato vi um zumbi com roupas esfarrapadas e pele cinza. Ele estava devorando a Pérola da Ascensão que estava no chão. Ao seu lado, havia deitados 5 ou 6 corpos de zumbis. Evidentemente, ele temia que seus semelhantes roubassem aquelas joias de despertar. Isso me surpreendeu bastante. Não esperava que zumbis com inteligência tão alta aparecessem agora. Nesse momento, aquele zumbi também percebeu a minha presença. Humanos. Essas duas palavras saíram de sua boca. Essa cena realmente me assustou. O zumbi à minha frente, surpreendentemente, conseguia falar a língua humana. Isso indica que ele já havia alcançado o nível de zumbi de nível 2. No entanto, isso não era a coisa que mais me surpreendia. O que mais me chocou foi que esse zumbi era, na verdade, um zumbizábio. O zumbizábio é o líder entre os zumbis. É o termo que os humanos de Yunshin no Apocalipse usam para se referir a esses zumbis imperadores. Neste momento, senti que minha sorte estava realmente péssima. É preciso lembrar que este despertar tinha apenas começado. E eu acabei de encontrar um zumbi imperador. E ainda é de nível 2. De repente, parece que eu entendi algo. Será que na vida passada, Etian, ao despertar o anjo caído de 6 asas, este imperador zumbi estava nas proximidades? Mas na época, ele não era tão poderoso quanto Etian após o despertar. Ele também sabia do poder da joia de despertar que Etian consumiu. Portanto, mais tarde, o imperador zumbi se esforçou ao máximo para destruir a cidade das nuvens. Neste momento, o imperador zumbi falou novamente. Humano, você é forte. Eu vou te comer. No segundo seguinte, ele correu diretamente na minha direção. Como ele percebeu que eu era forte? Agora, se eu confiar apenas na minha própria força, nem mesmo Etian, que ainda não despertou, conseguiria me esmagar. Quanto mais falar de ser poderoso. Será que ele pode sentir a qualidade da joia de despertar dentro de si? As palavras do corvo zumbi me surpreenderam. Mas rapidamente eu fiquei animado. Embora este imperador zumbi realmente tenha alcançado nível 2. Mas eu não tenho apenas uma equipe de mortos-vivos em mãos. Além disso, a força do cavaleiro esqueleto também é de nível 2. Eu posso usar a vantagem numérica para eliminá-lo antes que essa criatura zumbi se levante. Nesse momento, o imperador zumbi também estava animado. Dentro do meu corpo, há uma força que ele deseja desesperadamente, desde que consiga me devorar. Então, sua força certamente será significativamente aumentada. Observando a criatura zumbi se aproximar a uma velocidade de 100 metros. Imediatamente, eu fiz um movimento com a mente. 3 guerreiros esqueléticos apareceram repentinamente na minha frente. Eles empunhavam grandes facões sem mostrar medo. Os guerreiros esqueléticos que apareceram de repente surpreenderam a criatura zumbi. No entanto, sua velocidade de reação não diminuiu nem um pouco. Justo quando a grande faca do guerreiro esquelético estava prestes a cortar em sua direção, ele levantou os braços repentinamente. Ouviu-se apenas um som como se armas estivessem colidindo. O cadáver foi apenas empurrado para trás por alguns metros. Felizmente, o ataque do guerreiro esqueleto também não era fraco. Com esse golpe, muita carne caiu do braço do cadáver. Mas seus ossos eram duros demais. Os 3 guerreiros esqueletos juntos não conseguiram cortar seu braço. O cadáver recuado não avançou novamente, mas observou atentamente o guerreiro esqueleto à minha frente. Ele não entendia como essas criaturas não mortas haviam aparecido. E por que escolheram proteger um humano? Sem saber o que fazer, o cadáver começou a se arranhar desesperadamente nas costas da mão. No começo, pensei que ele estava louco. Mas no segundo seguinte, eu já não estava mais feliz. Porque nas costas da mão do cadáver, 6 garras ósseas haviam surgido. Saia todos vocês! Eu sei que o esqueleto à minha frente está prestes a levar as coisas a sério. Portanto, eu não me atrevo a subestimar. Apenas um instante. 9 guerreiros esqueléticos apareceram ao meu redor. Quanto ao cavaleiro esquelético, ele não apareceu. Porque ele é o último trunfo para derrotar o esqueleto. É melhor não expor isso a menos que seja absolutamente necessário. Mas a presença dos 6 guerreiros esqueléticos não deixou o esqueleto nervoso. Porque ele consegue sentir que a força desses esqueletos é muito inferior à sua. Humanos. É só isso? Depois de dizer isso, ele rugiu e avançou novamente. As garras ósseas em suas mãos cortavam o ar, fazendo um som agudo. Em apenas um rápido confronto, um guerreiro esquelético foi destruído por suas garras. Ao ver isso, eu imediatamente ordenei que os guerreiros esqueléticos se juntassem. Porque eu entendo. Seja em velocidade, força ou constituição, todas as propriedades dos guerreiros esqueletos estão muito abaixo das do Lorde dos Mortos. Se ainda atacarmos de forma dispersa, os guerreiros esqueletos acabarão sendo derrotados um a um pelo Lorde dos Mortos.
Apenas que, embora isso aumente a defesa, o alcance dos golpes dos guerreiros esqueletos é drasticamente reduzido. Em pouco tempo, mais um guerreiro esquelético foi eliminado pelo Lorde dos Mortos. Isso me causou uma dor no coração. O que me preocupa é que a habilidade de invocação dos mortos ainda está em tempo de recarga. Sem alternativa, não pude mais esconder meu poder. No instante seguinte, uma criatura com uma lança esquelética apareceu ao meu lado. O cavaleiro esquelético recém-chegado usou imediatamente a habilidade de carga. Ouvimos um estrondo. O cavaleiro esquelético colidiu violentamente com o Lorde dos Mortos. Uma força gigantesca arremessou o corpo em decomposição a mais de 10 metros. Mas o corpo em decomposição à minha frente é, de qualquer forma, um imperador zumbi. A lança crucial do cavaleiro esqueleto foi surpreendentemente bloqueada por suas garras ósseas. Embora o preço tenha sido a total fratura das garras, o corpo em decomposição se levantou lentamente e me olhou com raiva. Humano, eu não vou esquecer de você. Depois de dizer isso, ele saltou diretamente do 37º andar. Ao ver isso, corri imediatamente em sua direção. Acabei descobrindo que ele deslizava pela parede usando suas garras e espinhos ósseos. Por fim, ele quebrou uma janela e pulou para dentro. Pela altura, parece que ele fugiu para cerca do 20º andar. No entanto, não me apressei em persegui-lo. Primeiro, não tinha certeza de como estava a condição dele. Em segundo lugar, mesmo que eu descesse descuidadamente para procurá-lo, e se outra criatura chegasse ao andar superior? Será que eu vou ter que desistir da joia de despertar que caiu? Após ponderar os prós e contras, tive que desistir do plano de perseguir o cadáver de areia. Agora, a coisa mais importante a fazer é aproveitar o tempo para me tornar mais forte. Na próxima vez que encontrar o Imperador Zumbi, ainda posso cortá-lo. Pensando nisso, comecei a pegar as joias de despertar espalhadas por todo o lugar. Após 20 minutos de busca cuidadosa, finalmente consegui pegar todas as joias de despertar. Só que, infelizmente, encontrei apenas 7. Parece que muitas foram comidas por aquele Imperador Zumbi. Em seguida, decidi quebrar uma joia de despertar. Deseja converter sua profissão para a profissão C de mão de areia de ferro? Uma mensagem apareceu na minha mente. Imediatamente escolhi recusar. Afinal, só um idiota trocaria uma profissão SSS por uma profissão C. Quanto a trocar de profissão, isso existe após o apocalipse. Só que as pessoas que trocam são muito poucas. Porque após trocar de profissão, todas as habilidades da profissão anterior e as habilidades associadas desaparecem. Além disso, o nível é redefinido para o estado inicial. Portanto, a menos que se trate de uma mudança de uma profissão abaixo do nível B para uma profissão acima do nível S, ninguém realmente vai trocar. No entanto, os despertar têm mais de uma profissão. Algumas pessoas especialmente poderosas podem até despertar 2 ou 3 profissões, mas isso depende completamente da sorte. Embora eu não possa absorver a profissão deste cristal de despertar, mas posso usar o cristal de despertar para fortalecer a qualidade da minha profissão, ou para aumentar meu nível. Ou seja, na situação em que há cristais de despertar suficientes, até mesmo a profissão mais baixa, nível E, pode ser elevada ao nível S. O problema é que os cristais de despertar são coisas muito raras no apocalipse. Eu posso usar cristais de despertar de forma tão luxuosa, apenas porque agora o apocalipse está apenas começando. A maioria das pessoas ainda não sabe a utilidade das joias de despertar, mas minha profissão já é da mais alta qualidade. Absorver a joia de despertar só pode me permitir subir de nível. Mas, infelizmente, esta joia de despertar não me fez subir de nível, pois a dificuldade para um profissional subir de nível está relacionada à sua própria aptidão e à qualidade da profissão. E minha própria profissão é de qualidade máxima, SSS. Subir de nível pode ser muito mais difícil do que para os outros. Em pouco tempo, absorvi 6 das 7 joias de despertar. Uma delas ainda era uma joia de despertar de qualidade A, do Mago do Fogo. Mas ainda assim não consegui subir de nível. Parece que a minha profissão de Imperador dos Mortos é realmente difícil de sustentar. Eu olho para a última joia de despertar em minha mão. O que vai acontecer depende de você. No momento em que a energia desta joia de despertar foi totalmente absorvida por mim, eu senti o fluxo sanguíneo do meu corpo começar a acelerar. Até mesmo a fadiga após a luta com o Imperador Zumbi desapareceu em mais da metade. Eu rapidamente verifiquei meu painel de atributos. De fato, meu nível subiu do nível 1 baixo para o nível 1 intermediário. Os atributos dimensionais aumentaram diretamente em um fator de 2. Até mesmo a habilidade de invocação de mortos foi fortalecida. Originalmente, eu só conseguia invocar 10 criaturas mortas. Agora, posso invocar 12. Antes que eu pudesse aproveitar completamente a alegria da recente promoção, eu já senti as mudanças nos meus invocados. Todos os esqueletos guerreiros subiram do nível 1 baixo para o nível 1 intermediário. Mas o nível do cavaleiro esqueleto não mudou. Isso me surpreendeu um pouco. Não esperava que,
à medida que meu nível aumentasse, aqueles invocados abaixo do meu nível também aumentariam. Em seguida, comecei a repor as criaturas mortas no espaço de invocação, além das 2 criaturas adicionais obtidas com o aumento de nível. Além disso, com os 3 guerreiros esqueléticos que acabei de lutar, eu ainda posso invocar um total de 5 criaturas não mortas. Depois de ajustar meu estado, decidi invocar, conforme uma onda de luz verde passou por mim. No segundo seguinte, 4 silhuetas pálidas se ergueram à minha frente. Ao ver aquelas 4 silhuetas familiares, fiquei um pouco sem palavras. Será que o vasto mundo dos não-mortos tem apenas esses guerreiros esqueléticos de baixo nível? Ou será que meu nível é muito baixo? Atualmente, só posso invocar esses não-mortos de baixo nível. Enquanto eu estava preocupado, a luz verde sob meus pés de repente se tornou ofuscante. Em seguida, uma criatura humanoide toda verde apareceu à minha frente. Nome: Cadáver Venenoso. Raça: Não Morto. Nível: 1, Avançado. Força, Agilidade, Espírito e Vitalidade, todos 30. Habilidade associada: Corrosão Venenosa. O ataque fará com que o alvo entre em estado de envenenamento. Embora esse cadáver venenoso seja uma invocação de nível avançado, é bem mais forte que os guerreiros esqueléticos. No entanto, o cheiro que ele exalava me deixou enojado. Não hesitei nem um segundo e o mandei de volta ao mundo dos mortos temporariamente. Quando precisar, eu o invocarei novamente para a linha de frente. Se necessário, posso usá-lo para sacrificar inimigos. Afinal, eu não quero que esse tipo de criatura fique comigo o tempo todo. Depois de tudo, procurei um lugar limpo e simplesmente dormi. E ordenei que os guerreiros esqueléticos e o cavaleiro esquelético ficassem ao meu lado. Eu planejava passar a noite no telhado, porque acredito que, após esta noite, outras pérolas de despertar aparecerão. Depois de arrumar tudo, adormeci lentamente. No dia seguinte, esperei a maior parte do tempo. Finalmente, consegui 3 pérolas de despertar. Parece que a bênção direta dos deuses sobre a humanidade já terminou. Para a humanidade se tornar mais forte, só restam esforço e oportunidades. Não hesitei e absorvi toda a energia dessas 3 joias de despertar. A de melhor qualidade entre elas também era uma profissão A. E era um grupo do jeito que eu imaginava. Meu nível não mudou nem um pouco. Justo quando eu estava prestes a deixar o telhado, de repente, senti uma dor insuportável nos olhos. Era como se algo estivesse prestes a sair dos meus olhos. Eu me coloquei de joelhos no chão, apoiando as mãos. Gotículas de líquido vermelho escorregavam do canto dos meus olhos. A dor intensa quase me impediu de abrir os olhos. Eu só conseguia ver de forma embaçada o mundo à minha frente se tornando um mar de sangue. Será que foi porque absorvi muitas joias de despertar? Mas o imperador zumbi comeu tantas joias de despertar e não teve problemas. Que raiva! Eu esfreguei os olhos e gritei, insatisfeito. Mas de repente, senti que algo estava errado. Então, sem me importar com a dor nos olhos, abri o painel de atributos. O resultado foi que descobri que tinha adquirido 2 novos skills. Olho do Imperador dos Mortos. O portador pode ver as propriedades básicas de qualquer criatura que não seja superior ao seu nível, incluindo habilidades únicas já utilizadas. Ineficaz contra seres de nível mítico ou superior. Sacrifício de sangue dos mortos. Sacrificando sangue e a carne de seres vivos. Isso permite uma poderosa invocação. O valor da invocação varia conforme o valor do sacrifício. Depois de ver minhas propriedades, eu soltei um suspiro de alívio. Eu achei que estava prestes a ficar cego. Mas não esperava que, em meio ao infortúnio, ganhasse novas habilidades. Embora o Olho do Imperador dos Mortos não seja uma habilidade de combate, também não é uma habilidade de suporte. No entanto, sua função é bastante prática. Pode me permitir perceber as informações do inimigo antes da batalha. Porém, o outro skill me fez franzir a testa. Afinal, o nome Sacrifício de Sangue dos Mortos já parece bastante. É só que não sei qual é a sua intensidade. Neste momento, a dor nos olhos estava diminuindo lentamente. 10 minutos depois, meus olhos finalmente se recuperaram. No entanto, quando me levantei para sair, de repente, ouvi vozes humanas vindo cada vez mais perto da escada. Vocês acham que a joia da ascensão que falam na internet é real? Se for verdade, podemos nos tornar imortais. Que empolgação! Fale mais baixo, por favor. E se ainda houver zumbis lá em cima? Confie em mim. Este prédio não terá zumbis. Ontem, eu vi uma pessoa com um grupo de esqueletos. Eles limparam todos os zumbis lá em cima. Você está dizendo bobagens. Ontem à noite, eu fiquei morrendo de medo. Eu estava me escondendo bem em casa. De repente, um zumbi todo ensanguentado quebrou o vidro e entrou. Eu pensei que tinha chegado ao fim. Mas o zumbi nem me notou e saiu correndo. A conversa entre eles chegou até mim. E eu não fiquei surpreso com a chegada deles. Afinal, é normal que haja pessoas vivas em um prédio tão grande. Mas o que eles estavam dizendo me interessou bastante. Ou seja, um deles viu o Imperador Zumbi na noite passada.
Além disso, o Imperador Zumbi não escolheu devorá-lo para evitar minha perseguição. E também, eles já sabem sobre a função do orbe da despertar. Então, eu imediatamente chamei de volta os guerreiros esqueléticos. Irmão, olha rápido. Parece que há alguém no telhado. Um dos homens apontou para mim no telhado e disse apressadamente: Garoto, você é humano ou zumbi? Ao se virar, o homem me viu caminhando em direção a eles. Em alerta, o homem levantou diretamente a faca que estava na mão. Mas eu não prestei atenção neles. Em vez disso, silenciosamente abri o olho do Imperador dos Mortos. As informações sobre as pessoas à minha frente apareceram imediatamente. O líder, Liu Qian, tem atributos razoáveis. Não é de se estranhar que tenha chegado até aqui. E ele ainda se tornou o chefe de alguns. Se eu não tivesse usado todas as esferas de despertar, esse grupo de pessoas hoje teria se tornado despertos. Eles olharam para mim, mas não disseram nada e continuaram em frente. Neste momento, a mão de Liu Qian estava um pouco trêmula. Garoto, se você vier mais perto, eu realmente vou atacar. Mas antes que ele pudesse reagir, eu já estava em sua frente. E ainda por cima, a arma em sua mão já estava encostada em seu pescoço. A partir de agora, você responderá tudo o que eu perguntar. Eu não quero perder tempo falando com eles. Quero saber rapidamente as informações sobre este lugar. Depois de ver meu poder, Liu Qian não se atreveu a discordar. Ele rapidamente se comprometeu a responder a tudo. No começo, Liu Qian estava relativamente cooperativo. Mas quando o assunto era o número de sobreviventes no prédio, ele ficou um pouco evasivo. Parecia que ele estava tentando esconder algo intencionalmente. Especialmente quando se fala de comida, seu olhar fica constantemente esquivo. Afinal, em um apocalipse, o que é mais precioso para as pessoas comuns é a comida. Talvez ele tenha medo de que eu aproveite a oportunidade para roubar sua comida. Quanto ao número de pessoas vivas no prédio, eu não me importo nem um pouco. Certo, vocês podem ir. Neste momento, eu não quero ficar aqui por muito mais tempo. Mas justo quando eu estava prestes a sair, Liu Qian de repente falou: Irmão, você veio do andar de cima, não é? Então, você viu alguma pérola preta lá em cima? Eu balancei a cabeça para indicar que não vi nada. Não posso simplesmente dizer que usei todas as pérolas de despertar. Liu Qian ficou em silêncio por um momento e então sugeriu que eu fosse à sua casa. Sob sua expressão respeitosa, havia uma pitada de malícia. Mas o que ele não sabe é que seus pequenos pensamentos já foram percebidos por mim. Em breve, cheguei à casa de Liu Qian sob sua orientação. Assim que entrei, senti um forte cheiro de carne. Parece que muitas pessoas passaram por esta casa. Mas eu não me apressei em desmascarar. Em vez disso, queria ver o que esse Liu Qian realmente queria. Logo, Liu Qian trouxe um pedaço de carne e um copo de vinho tinto. Eu pensei que ele estava me preparando um grande banquete. Justamente porque eu estava com fome também. Mas quando eu estava prestes a saborear, percebi que aquele pedaço de carne não era um bife, mas sim carne de humano. Isso me deixou instantaneamente alarmado. Na vida passada, eu já havia destruído um abatedouro subterrâneo em Yunshin. Até agora, me lembro de aquelas pessoas penduradas como porcos. Se eu não estou enganado, Liu Qian definitivamente tem uma grande relação com aquele abatedouro subterrâneo. Não é de se admirar que esse grupo não tenha morrido de fome. E ainda vive tão bem. Só que eu suspeito que o Liu Qian à minha frente não é o verdadeiro responsável. Parece que, para descobrir quem está por trás disso, vou precisar encenar um plano de sacrifício. Então eu peguei o vinho tinto ao meu lado e coloquei perto da boca. Com o canto do olho, pude ver os lábios de Liu Qian ligeiramente curvados para cima. Parece que o problema está neste vinho. Mas eu, um digno desperto de nível intermédio SSS, como poderia temer esses truques baratos? Então, sem pensar duas vezes, eu bebi todo o vinho. Com o som do copo de vidro se quebrando, meu corpo lentamente caiu no chão. Que nojento! Caipira é caipira. Como você se atreve a beber meu Lafite? Olhando para mim, caído no chão e imóvel, Liu Qian me chutou com força várias vezes. Vocês dois verifiquem se ele ainda tem a pérola de despertar. Liu Qian ordenou a dois capangas ao lado que me revistassem. Mas, após a busca, descobriram que eu não tinha nada. Furioso, Liu Qian me deu uma forte chute. Esse garoto maldito deve ter usado toda a joia do despertar. Um dos capangas ao lado perguntou: Então, irmão, o que devemos fazer agora? Já que ele usou a joia do despertar, então, devemos comer a nossa. Após dizer isso, Liu Qian sentou à mesa para preparar a carne de Kun que ainda não havia sido tocada. Mas a carne cortada ainda não havia sido levada à boca. Um som apressado veio da porta. Irmão, não é bom. Aconteceu algo com o irmão Ma. Devemos ir ver. Por que gritar? Eu não sou surdo. Diga. O que aconteceu com o irmão Ma? O irmão Ma levou pessoas para procurar a joia do despertar esta manhã. Mas eles não encontraram a joia do despertar. No meio do caminho, eles encontraram zumbis.
O irmão Ma disse que aquele zumbi ainda consegue falar. Até mesmo uma arma não consegue ferir o oficial. E aquele zumbi ainda trouxe outro zumbi. O outro zumbi ainda tinha 4 cabeças. Se não fosse pela rápida reação do irmão Ma e outros 2 irmãos lutando com todas as forças, ele não teria conseguido voltar. O irmão mais novo contou tudo o que aconteceu de uma vez. Mas Liu Qian parecia muito impaciente. Está bom, está bom. Que besteira é essa? 4 cabeças, é? Por que não diz que tem 3 cabeças e 6 braços? Enquanto falava, ele jogou um pedaço de carne na boca. Além disso, o irmão Ma disse mais alguma coisa? O irmão Ma perguntou como você está com a joia do despertar. E de qualquer maneira, você precisa descer e procurá-lo. Ao ouvir isso, Liu Qian ficou tão bravo que jogou o prato que estava na mão. Maldito, foi espancado por zumbis e ainda tem coragem de me dar ordens aqui. Se não fosse por você estar armado. Se não, eu já teria morrido nas mãos dele. Eu, fingindo dormir no chão, ouvi tudo com clareza. O pequeno irmão disse que aquele zumbi provavelmente é o zumbi capitão. Quanto aos 4 zumbis com 4 cabeças ao lado do zumbi capitão, isso também fez surgir uma leve sensação ruim em meu coração. Quanto ao mais Yuan que ele mencionou, na memória da minha vida passada, parece que havia uma pessoa assim. Vocês, levem aquele garoto comigo para baixo. Liu Qian pensou por um momento e decidiu me levar junto para baixo. Se o mage perguntar sobre a joia da despertar, ele ainda pode jogar a culpa em mim. Irmão, esse garoto não vai acordar no meio do caminho, vai? Os pequenos irmãos sob meu comando já viram minha força. Eles estão preocupados que aquele copo de vinho tinto não me deixará tonto. Ao ouvir isso, Liu Qian deu um tapa na cabeça do pequeno irmão e falou de forma rabugenta. Do que você está com medo? Eu coloquei nele 3 vezes a quantidade desse sedativo. Mesmo uma vaca teria que dormir por 3 dias. Ao ouvir Liu Qian dizer isso, o irmão mais novo não se atreveu a dizer mais nada. Em seguida, me carregaram até um quarto no 9º andar do edifício. Eu pedi para você ver como está a busca pela pérola do despertar. O homem sentado no sofá, abraçando uma mulher, perguntou. Ele parecia estar se achando superior. É claramente o mais Yuan que Liu Qian mencionou. Mas Liu Qian já suspeitava que ele faria essa pergunta. Então ele apontou para mim, que estava no chão. Nós fomos procurar no andar superior, mas não encontramos nenhuma pérola do despertar. No entanto, encontramos esse sujeito no andar superior. Eu suspeito que esse sujeito já tenha usado todas as pérolas do despertar. No entanto, naquele momento, eu não me importava com o que Liu Qian dizia. Mas, sob a influência do olho do Imperador dos Mortos, eu finalmente vi esse chamado mais Yuan. Além disso, eu realmente não estava errado. Esse mais Yuan era o maior chefão do submundo de Yu City na vida passada. Há rumores de que, antes do apocalipse chegar, mais Yuan já era um famoso chefe do crime. Mais de 70% dos negócios imobiliários de Yu City eram decididos por ele. Isso foi apenas poucos dias antes do apocalipse. Mas Yuan se interessou pelo desenvolvimento do mercado negro de armas. Essa é a razão pela qual ele tem uma arma agora. Imediatamente, eu ativei a olho do Imperador dos Mortos contra mais Yuan. E descobri que ele já havia despertado uma classe. Não é à toa que o Imperador Zumbi o persegue assim. Mas eu lembro que na vida passada ele despertou como tirano sanguinário de classe S. E Liu Qian, que despertou uma classe A, ainda era seu terceiro em comando. Parece que minha presença realmente mudou seu destino. O que aconteceu com esse cara? Depois de me olhar de cima a baixo, mais Yuan perguntou friamente. Irmão Ma, você não sabe? Esse garoto é realmente forte. Se não fosse minha rápida reação, agora eu não estaria te vendo. Eu suspeito que esse garoto até usou a joia do despertar. Liu Qian estava curvado. Ele falava de maneira muito respeitosa. Mas mais Yuan não respondeu ao que Liu Qian disse. Em vez disso, ele ordenou alguns de seus capangas para irem até o telhado procurar. Em seguida, ele sacou uma arma e apontou para Liu Qian e os outros. Os 2 capangas restantes revistaram eles de cima a baixo. Aparentemente, mais Yuan não confiava muito em Liu Qian. Além disso, ele agora compreendia completamente a utilidade da joia do despertar. Mas, 15 minutos depois, alguns capangas voltaram sem sucesso. Isso deixou mais Yuan muito irritado. Ele também teve que acreditar no que Liu Qian disse. Então ele apontou a arma diretamente para mim. Mas justo quando ele estava prestes a puxar o gatilho, eu de repente me levantei e dei um soco que quebrou o braço dele que segurava a arma. Em seguida, peguei a arma e a coloquei contra a cabeça dele. Pequeno irmão, diga-me o que você quer. Eu vou satisfazê-lo. Mas Yuan, que estava com uma arma apontada, aguentou a dor e disse rapidamente. Ao ouvir isso, eu sorri levemente. Faça seus irmãos saírem. Ah, e a propósito, Liu Qian fica. Liu Qian, que estava prestes a sair, ficou paralisado ao ouvir isso. Ele caiu de joelhos no chão com um baque. Grande irmão, tudo é culpa minha. Fui eu quem não reconheceu seu poder e o ofendi.
Tudo isso foi mais Yuan que me mandou fazer. Ele tem uma arma, não posso resistir. Dizia isso enquanto se dava 2 tapas forte no rosto. Mas eu não tenho paciência para conversar com eles. Eu só quero saber quanta comida eles têm. Mas Yuan, com a arma apontada, só pôde responder a verdade. Temos aqui 20 quilos de petiscos, 100 barris de água potável, 20 quilos de vegetais e 30 quilos de carne, e um armário cheio de bebidas. Ao ouvir isso, soltei um sorriso sarcástico. É só isso? Vocês esqueceram de mencionar algo? Depois de falar, apontei a arma diretamente para Liu Qian, que estava no chão. Irmão mais velho. Isso não foi ideia minha. Foi tudo ideia do Ma Zuan. Como eu ousaria comer prata? Liu Qian imediatamente entendeu o que eu queria dizer. Então ele jogou toda a responsabilidade no Ma Zuan. Liu Qian, você é um fofo. Não era essa sua ideia? Você ainda diz que comeu carne de porco antes do apocalipse. Mas Zuan, traído pelos seus homens, começou a atacar diretamente. Mas eu não vim aqui para ouvir eles discutirem. Então perguntei diretamente o que havia no 14º andar do edifício. Quando eu disse isso, Liu Qian e Ma Zuan, que estavam animados, instantaneamente ficaram em silêncio. Parece que o 14º andar deve ser o lugar onde eles mantêm os pobres, já que obtivemos a localização exata. Não faz sentido mantê-los, os dois. Após 2 disparos, os dois caíram no chão ao mesmo tempo. Quanto aos seus capangas, todos foram liberados. Depois de terminar, peguei o elevador para o 14º andar. No momento em que o elevador do 14º andar se abriu, ouvi uma gravação de toque de celular. Minha princesa An chegou em casa. O falante era um garoto. A voz era muito suave. Provavelmente é o dono da casa. Quanto a An, ela deve ser a dona da casa. No entanto, assim que dei um passo à frente, eu senti um forte cheiro de sangue e de carne assada. Vocês 3, sejam rápidos. Se meus gatos ficarem com fome, vocês vão se arrepender. Em seguida, uma voz feminina soou. Tudo bem, irmã Rui. Vou cortar um bom pedaço de carne agora mesmo. Logo, gritos agonizantes ecoaram pela casa. Eu, claro, sabia o que estava acontecendo. Justo quando eu estava prestes a entrar naquela sala, uma voz muito fraca veio de outra sala. Desculpe. Heng. Estou quase ficando louco. A conversa dos dois imediatamente chamou minha atenção. Por que aquele mencionado no toque do telefone parece estar dentro? Justo quando, curioso, eu estava prestes a entrar naquela sala. A voz da irmã Rui que acabei de ouvir de repente veio por trás de mim. Quem é você? Foi o irmão Ma que lhe mandou vir aqui? Ao ouvir isso, eu rapidamente me virei. Vi uma mulher vestida com uma pele de marta e meias pretas na minha frente. Embora a mulher estivesse vestida de maneira sedutora, ela não parecia ter nenhum medo nessa situação. E eu parecia ver em seus olhos uma mistura de diversão e desejo. Não esperava que ainda fosse um rosto jovem e bonito. Ao ver minha aparência bonita, a mulher de repente ficou animada. Em seguida, ela se agarrou a mim. Aqueles braços inquietos ainda estavam me tocando descontroladamente. Eu rapidamente dei alguns passos para trás e disse: Irmã Rui, não faça isso. Foi o irmão Neil quem me pediu para vir aqui me familiarizar com o ambiente. Aquele velho de novo. Acho que ele mandou você aqui para me vigiar, não é? Ao mencionar o nome do irmão Ma, a mulher claramente perdeu o entusiasmo que tinha antes. Além disso, eu parecia sentir uma pontada de intenção de matar. Já que foi o irmão Ma quem te chamou, não fique parada. Venha comigo e veja um pouco. Mas não se assuste e comece a chorar, viu? Em seguida, a mulher me levou para dentro daquela sala. Veja, estes são os alimentos que comemos. Ao entrar na sala, a mulher respirou profundamente. Parecia que ela estava completamente absorta. Essa atitude dela imediatamente me fez pensar em alguém. Essa é a rainha subterrânea de Yunshen, Hua Qianhui, após o fim do mundo. Ela controla vários tipos de comércio de cores, tanto claras quanto escuras. Pode-se dizer que seu status não é inferior ao de Ma Zuan. Não esperava que este pequeno arranha-céu escondesse tantos personagens poderosos. E todos eles são coisas terrivelmente malignas. Neste momento, a cena dentro da sala já não pode ser descrita em palavras. Aqui, além de Hua Qianhui, havia 5 cozinheiros vestidos como açougueiros. O restante do espaço estava cheio de pessoas. Algumas dessas pessoas ainda estão vivas. Outras já estão mortas. No entanto, todas têm uma característica em comum. Isso é que, em maior ou menor grau, todos têm cortes em seus corpos. Os vivos olham para mim, não com olhares ferozes, mas sim com olhares suplicantes. Mas seu único objetivo é e isso é me pedir para dar-lhes uma morte rápida. Ao ver essa cena, minha raiva começou a surgir lentamente. Eu disse que você teria medo, não disse? Mas não se preocupe. Eu vou te levar para ver algo ainda mais impressionante. Justo quando eu estava prestes a agir, Hua Qianhui agarrou minha mão e entramos em outro quarto. O que vi foi um homem e uma mulher amarrados em um canto.
Por favor, nos deem um fim rápido. O homem à minha frente tinha uma mão e um pé decepados. Ele só conseguia emitir sons fracos. Olha só! Eu trouxe mais um novato para cuidar da sua esposa. Hua Qianhui disse com desprezo para o homem no chão. Ao ver aquela cena, fechei os olhos instantaneamente. A raiva em meu coração não podia mais ser contida. Porque diante de mim havia uma mulher completamente amarrada. Seu corpo estava em uma posição. Em seu corpo ainda havia algumas coisas desconhecidas. Qualquer um entenderia o que estava acontecendo. Ele olhava para mim sem fazer nenhum movimento. Hua Qianhui bateu levemente no meu ombro e disse, um pouco incomodada. O que você ainda está esperando? Vamos lá. Eu não fiz nenhum movimento. Em vez disso, me virei e olhei friamente para Hua Qianhui. Ela não pode. Eu quero você. Ha ha ha. Garoto, você já cresceu? Você tem coragem de brincar assim com sua irmã? Você não tem medo de eu realmente te devorar? Ao ouvir minhas palavras, Hua Qianhui não ficou assustada. Pelo contrário, ela riu ainda mais. Mas eu apenas fiquei em pé em silêncio, sem dizer nada. Mas meu olhar não conseguia esconder a intenção de matar. Garoto, você tem um pouco de força, hein? Eu acho que você também comeu aquela tal de joia do despertar, certo? Mas agora, não importa quem você seja. Até mesmo aquele forte não pode me parar. Hua Qianhui naturalmente percebeu minha intenção de matar. O que ela disse imediatamente me fez perceber. Então, eu imediatamente ativei o olho do Imperador dos Mortos. Não sabia até olhar. Assim que olhei, fiquei assustado. Não esperava que Hua Qianhui também despertasse uma profissão. Além disso, a que despertou foi a Rainha Serpente Escorpião de classe S. Até o nível dela chegou ao nível 1, nível 3. É bom saber que ela consumiu mais de 10 joias de despertar. E ainda assim alcançou o nível intermediário de nível 1. Com que direito ela também poderia alcançar o nível intermediário de nível 1? Não é que a sorte dela não foi encerrada por mim? Mas mesmo assim, não sinto medo algum. Afinal, eu sou alguém que já fez o Imperador Zumbi de nível 2 fugir. Esse nível intermediário de nível 1 é algo que eu não levo a sério. Então eu sorri friamente. É mesmo? Estou curioso para ver que habilidades a Rainha Serpente Escorpião tem. Ao ouvir minhas palavras, a expressão de Hua Qianhui instantaneamente escureceu. Ela olhou para mim com um olhar cheio de curiosidade. Afinal, este é apenas o início do apocalipse. Todos nós acabamos de obter a herança das joias de despertar. Quase ninguém sabe qual profissão o outro despertou. Mas eu consegui dizer com precisão o nome da profissão que ela despertou.